A seleção da Bélgica foi uma das seleções pioneiras da FIFA, que estavam na primeira formação da entidade. Apesar disso, não tiveram um grande protagonismo durante a sua história, mesmo sendo importantíssima na formação do futebol fora das Ilhas Britânicas. A seleção belga teve algumas gerações que puderam levar a Eurocopas ou algumas Copas do Mundo, poucas, para deixar isso mais claro. Mas nada se compara à geração que começou a surgir no final da década de 2000 e meados da década de 2010 e perdura até agora na década de 2020. A ótima geração belga, a geração de ouro, está em sua última chance de poder vencer o Mundial com esta formação. Poderão surgir outras gerações melhores no futuro, mas essa, com Hazard, De Bruyne, Lukaku e vários outros jogadores que fizeram parte desse processo, estão em sua última chance de se sagrarem campeões. A ótima geração belga, ou geração de ouro como é chamada dentro de seu país, gerou controvérsia dentro do mundo do futebol. E quando eu falo de controvérsia, posso também melhorar o termo e falar de polarização. Muitos falaram que essa seleção era uma das melhores do mundo, já outros que não passava apenas de uma ilusão, era apenas um bom time para se jogar no FIFA, que tinha talento, mas na realidade não era tão boa, não ganhava jogos. No vídeo de hoje vamos analisar a trajetória dessa geração e também veremos o porquê de essa ser a última chance dela. Fique comigo aqui no canal Aqui Tem Copa e veremos o porquê. Os primeiros jogadores dessa seleção belga vieram a partir do ano de 2007, com o atacante Hazard, o volante Fellaini, o meia Miralas, goleiro Mignolet, o zagueiro Vertonghen, o outro zagueiro histórico do Manchester City, Vincent Kompany, Mertens veio um pouco depois, em 2011, Alderweireld, zagueiro, e também zagueiro Vermaelen, além de Axel Witsel, que é um meia que até hoje, apesar da idade de ter 34 anos, é um meia muito importante. Junto com esses jovens jogadores, ainda tinha o experiente zagueiro do Bayern de Munique, Van Buiten. Esse time, mesmo jovem, não fez feio nas eliminatórias para a Euro de 2012, ficando apenas a 2 pontos para conseguirem entrar numa repescagem para conseguirem essa vaga na Euro. Infelizmente, eles não conseguiram essa vaga, mas ainda havia esperança por esse time que era tão bom e que podia dar muitos frutos no futuro. Essa forte geração começou a tomar os tabloides mundiais a partir das eliminatórias para a Copa de 2014. Nesse período surgiu o goleiro Courtois, já titular do Atlético de Madrid com menos de 20 anos, o meia De Bruyne, que ainda estava amadurecendo recém-chegado ao Chelsea, Lukaku, que pertencia ao Chelsea, mas estava estourando no Everton, jogando muito bem. Eles classificaram invictos com 26 pontos de 30 possíveis, apesar de ter um grupo um pouco mais, não um grupo muito forte, enfrentando como seleções mais fortes, Sérvia e Croácia. Mas isso, mesmo assim, esse time já era como uma grande promessa para a Copa de 2014 que vinha logo ali. Recheada de expectativas, a seleção belga chegou à Copa de 2014 em um grupo que não era considerado difícil, muito pelo contrário. A seleção belga teve que enfrentar a Argélia, a Rússia, que fora ela era a adversária mais forte do grupo, e a seleção sul-coreana. Mas, apesar de ser expectativa a Bélgica atropelar seus adversários, logo na estreia contra a seleção argelina, aos 26 minutos do primeiro tempo, Vertonghen comete pênalti em Feghouli. Ele mesmo bate e abre o placar para os africanos. Dali em diante só deu Bélgica no campo de ataque, mas mesmo assim não conseguiam ser efetivos. As poucas finalizações que conseguiram eram paradas pelo goleiro Mboli em chutes de fora da área não muito difíceis para o goleiro. Mas se não estava funcionando na técnica, a Bélgica resolveu usar seu recurso. Origi quase chegou ao gol usando sua força para girar para cima do zagueiro, mas para sua infelicidade o goleiro argelino saiu bem e bloqueou o chute.
Mas o que a Argélia não parou foi o belo cruzamento de De Bruyne para a cabeçada com autoridade de Fellaini, empatando o jogo aos 25 do segundo tempo. O gol da virada veio 10 minutos depois em um rápido contra-ataque onde Hazard encontrou Mertens, que fuzilou a meta do goleiro Emboli. Passado o sufoco do primeiro jogo, chegou a vez da Rússia enfrentar o selecionado belga. Desta vez em um jogo equilibrado, mas ruim, sem emoção, onde a torcida brasileira curiosamente gritava "time sem vergonha". Bom, a gente não sabe para qual lado foi, mas mais uma vez o Origi entrou e marcou no finalzinho, aos 43 do segundo tempo, classificando os belgas de forma antecipada. Já no último jogo da fase de grupos, sem pressão por já estar classificada, a seleção belga entrou com um time misto contra a seleção sul-coreana. Vertonghen se redimiu do pênalti cometido na estreia e marcou o gol da vitória, fechando a primeira fase com 100% de aproveitamento. Apesar disso, o balanço da primeira fase foi negativo, isso se comparado à grande expectativa que se tinha da jovem geração belga. Com a dificuldade da criação de jogadas, eles não mostraram a consistência que apresentaram nas eliminatórias. O seu centroavante Lukaku estava muito mal naquela Copa, sendo substituído no meio do segundo tempo em ambos os jogos que ele jogou, o jogo 1 e o jogo 2, no jogo contra a Coreia do Sul, já não jogou, inclusive sem ele e sem o Origi, que era seu reserva imediato. Este último que foi muito mais efetivo que o seu titular, marcando o gol da classificação, aquele lá contra a Rússia. Isso fez com que Lukaku perdesse o lugar do time para as oitavas de final. Mas tudo podia mudar agora que chegaram os mata-matas. A Bélgica tinha a chance de se redimir da péssima primeira fase que fez, no sentido de produção ofensiva, tirando o resultado. E para isso, o primeiro desafio seria a seleção americana, que tinha se classificado em um grupo com Alemanha e Portugal, ou seja, era um grupo muito forte. Infelizmente para o Brasil, a Alemanha se classificou junto com ela nesse grupo. Do início ao fim do jogo, os belgas dominaram. Fizeram um primeiro tempo razoável, mas realmente explodiram no segundo tempo. Dessa vez mostrando repertório ofensivo, coisa que passou longe na primeira fase. Contando com o tempo regulamentar e a prorrogação, a Bélgica chutou 39 vezes a gol. Isso mesmo que você ouviu, 39. E dessas, 17 foram na direção do gol. Isso consagrou o goleiro Tim Howard, que ficou como um dos melhores goleiros da Copa. Ele realmente estava iluminado naquele dia. Na prorrogação, a Bélgica finalmente, com gols de De Bruyne e Lukaku, que entrou muito bem no jogo, aliás, ele começou na reserva, eliminaram os Estados Unidos. Apesar de ainda ter descontado, a seleção americana não teria força pelo empate. Ela descontou com um gol de Green. Apesar do placar nada elástico, a Bélgica mostrou pela primeira vez o seu grande arsenal ofensivo. Mas o grande teste ainda estava por vir. A forte seleção da Argentina estava no caminho dos belgas nas quartas de final. E para a infelicidade dos belgas, eles não aprovaram neste teste. Mal começou o jogo, Higuaín aproveitou um corte mal feito da defesa e abriu o placar num belo chute para os argentinos. Dali para frente, a Argentina mostrou uma solidez muito boa na defesa, algo que não tinha na Copa até então, pegando de certa forma, pegando de surpresa os belgas, já que era esperado, todo mundo esperava uma atuação, mais uma vez, parecida com o que teve nos Estados Unidos, fazendo 39 chutes a gol. Os belgas encaixaram poucos ataques efetivos no primeiro tempo. No segundo tempo, foram com força ao ataque, mas deram espaço aos argentinos, que contra-atacavam com perigo, inclusive com mais perigo ainda que a própria Bélgica. Mas o 0 não saiu do placar para a seleção belga e essa foi eliminada da Copa. A seleção da Bélgica saiu dessa Copa com um gostinho de quero mais, digamos assim. Apesar de uma péssima primeira fase no sentido de desempenho, no mata-mata a Bélgica fez bons jogos, inclusive contra a Argentina, conseguindo inclusive encaixar alguns ataques não tão efetivos como se esperava, mas a seleção argentina era uma seleção muito forte. E isso dava esperança para o futuro para essa seleção belga, já que De Bruyne e Hazard tinham 23 anos, Lukaku 21, Courtois 22 e Origi, que fez uma boa primeira fase tomando a titularidade de Lukaku, tinha apenas 19.
Sem contar que Witzel, Vertonghen, Kompany e Alderweireld ainda estariam no auge em 2018, estariam lá perto dos 30 anos. Grande parte das críticas dessa seleção belga não iam para os jogadores, mas sim ao treinador Marc Wilmots, que sem um bom histórico como técnico era considerado insuficiente para comandar essa ascendente geração belga. Mesmo assim, continuou no comando. A primeira experiência dessa seleção em uma competição mais forte não foi gloriosa, mas dava esperança para eles de futuros títulos. Mesmo sem a grande campanha que encantou a todos nas eliminatórias para a Copa de 2014, a Bélgica não teve dificuldades para passar para a Euro de 2016, que veio com uma grande chance do primeiro título dessa seleção. Com jogadores mais experientes, mais experimentados em seus clubes, era a grande chance dessa geração se consagrar ainda jovem. A estreia foi logo contra a seleção italiana, que mesmo em baixa é tetracampeã mundial e sempre extremamente competitiva. Por mais que o jogo não tivesse um claro favorito, era esperado que a Bélgica mostrasse seu poder ofensivo contra a forte defesa italiana. Mas o que se viu foi uma Bélgica vulnerável, pouco intensa na partida. Ao contrário, a Itália estava jogando com forte intensidade e abriu o placar aos 32 minutos com Giaccherini. A Bélgica até pressionou, mas não jogou bem o suficiente para marcar o gol de empate, e próximo do final, Graziano Pelé marcou e deu números finais à partida. Itália 2-0. No segundo jogo, mais uma vez jogou um futebol pobre, mas conseguiu derrotar a seleção irlandesa com 3-0, com 2 gols de Lukaku e um de Axel Witsel. Fechou a primeira fase com um gol no finalzinho de Nangolan contra a seleção sueca, e mais uma vez com um futebol fraco, com De Bruyne sendo o mais lúcido do time, tentando armar todas as jogadas. A Bélgica na primeira fase sofreu muito para penetrar defesas muito fechadas, conseguindo gols com facilidade em contra-ataques, como se viu contra a Irlanda. Era um time que gostava muito de velocidade, o que era de certo problemático para uma seleção que ia enfrentar times muito fechados. Nas oitavas de final, em partida contra a Hungria, a Bélgica pela primeira vez mostrou a que veio, aplicando 4-0, dominando desde o início. Alderweireld abriu o placar em cobrança de falta de De Bruyne. A Bélgica controlou o jogo e fez mais 3 no final, com Batshuayi, Hazard e Carrasco. O time se mostrou bem mais convincente do que qualquer jogo que tinha jogado antes. O próximo adversário era a grande zebra da competição. Jogando a sua primeira Euro, o país de Gales vinha numa ótima campanha, mas era considerado o azarão contra o time belga, que tinha todo o favoritismo do jogo. Mais uma vez, as pessoas pensaram que poderia ser a mesma forma como a Bélgica venceu a Hungria, com tranquilidade, marcando um gol no início e depois pegando contra-ataques no finalzinho e fazendo uma goleada. E no começo isso estava acontecendo, pois aos 13 minutos Nangolan recebeu e de fora da área soltou uma bomba abrindo o placar para os belgas. Então, os treinados por Marc Wilmots relaxaram e, por conta da grande fragilidade defensiva, eles não se protegeram bem e sofreram um empate aos 31 minutos com o zagueiro Ashley Williams. O selecionado belga voltou com tudo para o segundo tempo, aplicando uma forte pressão nos galeses durante 8 minutos. Mas logo no 9º minuto, Robson Kanu fez um belo giro e marcou para os galeses, desesperando os belgas, que se desorganizaram completamente no campo e apenas com os talentos individuais não conseguiram criar. O golpe derradeiro veio aos 40 minutos com um belo gol de cabeça de Sam Vokes. 3-1 foi o placar final. Este foi o primeiro choque da grande geração de ouro belga. A Federação da Bélgica resolveu tomar atitudes depois deste vexame e 15 dias depois da derradeira derrota, demitiu o treinador Marc Wilmots, o que foi conveniente, já que este era o grande contestado no seu cargo. Para substituí-lo foi contratado Roberto Martinez, técnico que treinou o Everton por 4 temporadas e mesmo que tenha ficado lá por tanto tempo, era contestado pelos maus resultados e foi demitido 3 meses antes de ser contratado como esperança de títulos para a geração de ouro belga. Parece ser um pouco estranho essa comparação, porque ele estava mal no Everton, mas veio para a Bélgica. Mas com essa mudança foi considerada muito boa,
já que uma das implementações pelo novo comandante foi o esquema tático. Jan Vertonghen, que jogava na lateral, virou zagueiro, compondo a linha defensiva com Kompany e Alderweireld, que, improvisado na lateral no antigo esquema, pôde retornar também à sua posição de origem. O promissor Carrasco se juntou ao meio para frente com Meunier, Witsel, De Bruyne, Hazard, Mertens e Lukaku, tendo um time mais dinâmico e ofensivo. Esse novo esquema ofensivo, implementado pelo técnico Roberto Martinez, fez a seleção belga ter uma campanha muito melhor nas eliminatórias para a Copa de 2018 do que nas que os classificou para a Copa de 2014. Por mais que tenha enfrentado seleções fracas nessas eliminatórias, foi muito diferente do que aconteceram nas Copas de 2014 e na Euro de 2016, em que criavam chances, mas perdiam muitos gols. Os jogadores de ataque estavam mais maduros, o sistema mais calibrado, e quando criavam as chances, elas se convertiam em gol. Hazard estava no auge e De Bruyne já era um dos melhores jogadores do mundo. Lukaku já era um dos melhores atacantes da Premier League. Ainda que houvessem dúvidas em relação à capacidade desse time de ser protagonista, tinham talentos individuais capazes disso. Mesmo estando 19 jogos invictos antes da Copa, isso não foi capaz de tirar o ceticismo de parte da mídia que ainda não via essa seleção como... O primeiro desafio da Copa da Rússia de 2018 foi contra o Panamá. O placar no primeiro tempo ficou zerado, preocupando a torcida belga, pois não criaram tantas chances de gol. Já no segundo tempo foi diferente. A Bélgica criou e logo aos 2 minutos do segundo tempo, Mertens abre o placar em um golaço. A partir daí, com espaços e a rapidez com que os belgas jogaram, foi maximizada e vieram mais 2 gols. 2 de Lukaku, que diferentemente de 2014, começou a Copa muito bem. O segundo jogo foi contra os tunisianos, e não demorou muito e a Bélgica já vencia por 2-0 em 15 minutos apenas de jogo, gols de Hazard e Lukaku. O gol de desconto da Tunísia veio apenas 2 minutos depois, mas não assustou o selecionado belga, que no final do primeiro tempo, novamente com Lukaku, ampliou o placar. De Bruyne e Batshuayi completaram os gols dos belgas. A Tunísia ainda descontou apenas no apagar das luzes. Final, 5 Bélgica, 2 Tunísia. O desempenho ofensivo belga estava bem como nunca antes visto. O terceiro jogo e último da fase de grupos levou Bélgica e Inglaterra, já classificadas a campo, para decidir o primeiro lugar do grupo. Ambos foram com times mistos, quase reservas. A Bélgica venceu com gol de Januzaj, mas o que marcou mesmo daquele gol foi quando Batshuayi pegou a bola que tinha acabado de balançar nas redes e deu um chute em direção ao gol, mas para seu azar a bola explodiu na trave e voltou diretamente em seu rosto. Virou quase como o meme da Copa. Passado para as oitavas de final com 100% de aproveitamento e convencendo a torcida, o primeiro adversário seria o Japão, que não foi brilhante naquela Copa, passando de fase com 4 pontos apenas. Os olhos de todos seriam uma vitória tranquila para os europeus, mas o que se viu durante boa parte do jogo foi um filme de terror para os comandados de Roberto Martinez. O Japão foi perfeito na marcação no primeiro tempo. Os belgas pareciam estar pressionados, mantendo a bola no campo de ataque, mas não se criava nenhuma jogada. Com um time tão fechado, a velocidade do time não era efetiva, e por não ter espaço para aplicá-la. Mas o choque veio no segundo tempo. Com apenas 6 minutos da etapa final, o Japão abriu 2-0, aproveitando a desatenção da Bélgica que se preocupava apenas em atacar. Sem conseguir nada jogando com toque de bola, a Bélgica usou um recurso, digamos, um pouco mais rude ou antiquado no futebol, que é a bola aérea, mas que a geração de ouro aplicava com excelência. A gente tem o exemplo do primeiro jogo contra a Argélia na Copa de 2014. Aos 23 minutos, a Bélgica desconta com um gol até certo ponto bizarro de cabeça por Vertonghen, que tentou colocar a bola na primeira área, mas encobriu o goleiro Kawashima. Apenas 5 minutos depois, Hazard cruzou com a perna esquerda e Fellaini, com seu 1,94 m, cabeceou firme e empatou. Havia ainda muito espaço, muito tempo para a virada. O momento era todo dos belgas, mas ele demorou para vir. Os japoneses foram ao ataque e deixaram a defesa desarrumada e com espaço para a Bélgica, que tem como contra-ataque uma de sua especialidade. Depois de uma bola na trave de Honda, no último lance, De Bruyne puxou e fez o passe para Meunier, livre na direita, que fez o cruzamento para Chadli completar para o gol. Uma virada incrível da Bélgica, consagrando o poder de reação e mentalidade vencedora, algo que vinha faltando. O próximo jogo seria o maior desafio desde o começo desta geração. A seleção brasileira representava o oposto da seleção da Bélgica.
Uma seleção vencedora com tradição que quase sempre disputa de boas safras de jogadores. Bom, felizmente, nossa de 2014 era uma das piores. O Brasil foi considerado pela maioria o favorito daquele jogo, mas o que se viu no primeiro tempo foi algo que apenas os mais otimistas torcedores da Bélgica imaginavam. O corajoso Roberto Martinez sacou importantes jogadores da equipe, Mertens e Carrasco, para colocar Fellaini e Chadli, jogadores mais defensivos e fortes na bola aérea. Isso fez com que o meio fosse recheado e posicionou a Bélgica com dois ponteiros no ataque, Lukaku e Hazard. Lukaku mostrou muita qualidade, pois teve versatilidade suficiente para atuar como ponteiro, dominando Miranda, que teve que se deslocar de sua posição original, deixando espaços para rápidos contra-ataques, permitindo também um domínio no meio. Mas a redenção belga veio aos 13 minutos, com um desvio errado de Fernandinho, que enganou o Alisson e fez com que o Brasil saísse atrás do placar. Dali para frente, durante todo o primeiro tempo, o trio De Bruyne, Lukaku e Hazard tomou conta da partida. Com o time bem fechado, o Brasil tentava atacar, mas era frequentemente contra-atacado, até que aos 31 do primeiro tempo, De Bruyne aumentou com um belo chute após rápida jogada no ataque. O Brasil não conseguia ter posse de bola muito alta, pois Lukaku segurava lá na frente, fisicamente dominando os zagueiros e os laterais do Brasil. O Brasil reagiu no segundo tempo com um gol de cabeça de Renato Augusto. Ele mesmo logo depois teve a chance da virada, com um chute passou muito perto da trave do goleiro Courtois. O Brasil conseguiu pressionar, mas a forte bola aérea belga foi eficiente para defender e também o goleiro Courtois, e assim os classificou para as semifinais. Logo após o apito final, os belgas comemoraram a classificação como se tivesse ganhado um título, mas logo tiveram que voltar sua concentração para o jogo contra a seleção francesa. Os jogadores belgas sabiam que seria um jogo até mais difícil contra a França, mas a vitória contra o Brasil realmente os marcou e deu muita moral. A semifinal contra a França foi um jogo muito equilibrado e movimentado desde o primeiro minuto. A Bélgica era mais propositiva, principalmente por conta da característica da França, que joga melhor quando não tem a bola. Mesmo com esse leve domínio, os franceses eram mais efetivos quando iam ao ataque, mas a primeira etapa ficou com o placar zerado. Para o segundo tempo, a Bélgica sabia que precisava melhorar sua postura no ataque, precisava de mais efetividade. Mas logo aos 5 minutos de partida, Titi abriu o placar para os franceses de cabeça. Foi um golpe duro para os belgas, que se jogaram ao ataque, primeiro pelo chão, depois na bola aérea, mas foram parados pelo sólido sistema defensivo francês, tanto por baixo quanto por alto. A partida terminou 1-0. A Bélgica foi a decisão do terceiro lugar para enfrentar a Inglaterra, novamente assim como na fase de grupos, e conseguiu a vitória por 2-0, que foi apenas um consolo. Para muitos, foi uma decepção a eliminação belga, mesmo tendo ido tão longe, pois a expectativa era colocada por alguns muito maior do que uma realidade plausível. Mas no geral a Bélgica saiu elogiada da Copa e dali para frente seria ir para a Euro e dessa vez conquistar o título. O elenco era bom e ainda estariam no auge. Além disso, o trabalho do técnico era elogiável. O balanço dessa Copa foi muito positivo para a Bélgica, que mesmo não conseguindo o título, fez uma campanha histórica para essa seleção. Uma nova competição surgiu na Europa, a famosa Nations League, que é um sistema de liga que coloca os times europeus enfrentando em séries, bem parecido com as nossas Série A, B, C e D. O grupo da Bélgica na Nations League, jogando na Liga A, tinha Suíça e Islândia, onde entre esses classificava apenas um. A Islândia perdeu todos os seus jogos e no jogo em que os outros dois se enfrentaram, a vitória foi belga. Assim chegaram na última rodada com Bélgica 9 pontos, Suíça 6 e Islândia 0. O último jogo seria na cidade suíça de Lucerna, onde os suíços precisavam vencer. O critério de desempate era o gol fora de casa no confronto final, assim como um jogo mata-mata. Como a Bélgica venceu a primeira partida por 2-1, a Suíça precisava de 1-0. Mas as expectativas foram frustradas para os suíços quando Thorgan Hazard, não confunda com o Eden, que é o irmão mais novo do Eden Hazard, o Thorgan Hazard, ele marcou 2 gols em 17 minutos. Com o gol fora, a Suíça precisava fazer 4 gols, algo considerado impossível. Bom, não foi. Aos 26 minutos, Rodrigues marcou de pênalti. 5 minutos depois, Seferovic empatou. Aos 44 do primeiro tempo ainda, conseguiu a virada de novo com ele. A Suíça foi para o intervalo precisando de apenas um gol. Apagão total belga. Mas com certeza os belgas voltariam mais fortes e concentrados para o segundo tempo. Bom, não foi bem assim. Aos 17 minutos do segundo tempo, Elvedi aumentou de cabeça. Assim, os belgas foram para o desespero.
estavam protagonizando um vexame sem tamanho e sabiam disso. Foram um ataque, mas desordenadamente, diferentemente daquele jogo contra o Japão. Até que aos 39 minutos, Seferovic deu números finais ao jogo. 5 para a Suíça, apenas 2 para a Bélgica. Começou a se questionar a mentalidade, a capacidade desse time de converter em decisões. Mesmo em 2018, o selecionado ter mostrado tudo isso e ter perdido por detalhe para a campeã mundial. Logo depois do vexame na Nations, vieram as eliminatórias da Euro de 2020, onde a Bélgica em 10 jogos conquistou 100% de aproveitamento. Mas isso não era novidade para ninguém, era esperado resultados em grandes campeonatos. Esse 100% de aproveitamento foi apenas um detalhe. A Euro 2020, que foi disputada apenas em 2021 por conta da pandemia, dessa paralisação mundial, era outra boa chance para a Bélgica conquistar o tão sonhado título que era esperado dessa geração. O time titular mudou pouco, Tielemans e Thorgan Hazard viraram titulares da equipe, já o resto era o mesmo da Copa de 2018. Passaram com tranquilidade da fase de grupos, vencendo Dinamarca, Rússia e Finlândia. Nas oitavas de final veio Portugal, que buscava o bicampeonato inédito. A esperança de um jogo movimentado, de chances para os dois lados, foi frustrada por um jogo muito truncado, sem chance de gols. Quando tudo se encaminhava para um intervalo com 0 soberano no placar, Thorgan Hazard bateu de fora da área e venceu Rui Patrício. De Bruyne sofreu um carrinho por trás e teve que ser lesionado da partida. Isso para a tristeza dos belgas, que eram talvez o principal jogador da equipe. Portugal não criou muitas chances claras e, apesar de ter finalizado 24 vezes ao gol de Courtois, não conseguiu o gol. Aos 41 minutos do segundo tempo, Hazard também sentiu depois de um pique e não apareceu mais na Eurocopa. A Bélgica segurou o empate e avançou para as quartas de final, onde enfrentaria a renovada Itália. Nas quartas de final contra a Itália, Hazard foi confirmado como fora da partida, e De Bruyne, que era dúvida, foi jogar no sacrifício no último minuto. O jogo foi quente desde o início. Apesar da pressão da Bélgica, quem abriu o placar foi a Itália, com Barella aos 30 minutos do primeiro tempo. 14 minutos depois, a Itália marcou o segundo, com um golaço de Insigne. Nos acréscimos do primeiro tempo, a Bélgica diminuiu com o Lukaku de pênalti. O segundo tempo foi só de ataque da Bélgica, que não conseguiu criar muito, já que não tinha Hazard e De Bruyne estava claramente descontado. E Lukaku também não fazia um bom jogo, isso deixando o jogo terminando em 2-1 para a seleção italiana. A Bélgica novamente estava eliminada. Depois da eliminação, manchetes e frases fortes em relação à geração de ouro belga foram proferidas. Por exemplo, o jornal Le Sports destacou na manchete: a geração de ouro não vai conquistar um título este ano e talvez não ganhe nunca. Este novo fracasso será difícil de digerir. O jornal também Standard: no papel, esta geração de ouro merece mais do que uma eliminação nas quartas de final, mas na prática tem sido muito difícil conquistar este merecido prêmio. E a manchete, que basicamente resume esse vídeo inteiro, vem do jornal Sud Press, foi o seguinte: houve o estádio Mané Garrincha em 2014, e foi quando a Bélgica foi eliminada pela Argentina por 1-0. Depois, o estádio Pierre Mauroy, em 2016, derrota de 3-1 para o país de Gales. A partir de agora, a Arena Allianz está entre os cemitérios que suportaram os sonhos dos diabos, que é um dos apelidos da seleção belga. Essas declarações foram fortes e até poderiam dar um fim a esse vídeo, mas teve mais uma eliminação forte, mais um vexame. Em mais uma Nations League, logo após o final da Eurocopa, em um grupo com Inglaterra, Islândia e Dinamarca, a Bélgica ficou em primeiro lugar, vencendo 5 de seus jogos e avançando às semifinais. Nessa fase, o adversário foi a campeã do mundo, França, novamente se enfrentando em uma semifinal. O jogo começou eletrizante, com a Bélgica tomando iniciativa e a França puxando contra-ataques. Findo este ímpeto inicial, o jogo ficou mais estudado e calmo, até por uma estratégia, por estarem elétricos nos primeiros minutos. Até que aos 36 minutos, Carrasco fez um belo gol abrindo o placar. 4 minutos depois, Lukaku usou sua força e explosão e aumentou a vantagem. A Bélgica finalmente estava conseguindo uma glória: vencer seu Carrasco. Não confunda com o jogador Carrasco, seu Carrasco de 2018. Só que a França voltou avassaladora no segundo tempo. Aos 17 minutos, Benzema diminuiu. Logo depois, Tielemans foi desarmado no meio-campo e a França foi ao ataque, e o mesmo Tielemans cometeu o pênalti e na cobrança Mbappé converteu. A Bélgica procurou não se desesperar e conseguiu voltar ao jogo, marcando aos 43 minutos com Lukaku.
um gol que colocava a Bélgica com um pé e meio na final. Mas o VAR entrou em ação e anulou o gol. 2 minutos depois, apenas, Theo Hernandes marcou um belo gol de dentro da área para mais um fracasso, mais um vexame belga. Os comandados de Roberto Martínez estavam vencendo por 2-0 ao final do primeiro tempo, mas conseguiram tomar a virada em 45 minutos, ou menos, já que o primeiro gol saiu aos 17 minutos. Foi realmente mais um golpe duro para essa seleção, que agora chega na Copa com muitas dúvidas. Apesar de ter ido mais uma vez bem nas eliminatórias, mas como eu falei anteriormente, isso não tem significado muita coisa. Agora, vamos concluir esse vídeo aqui falando um pouco sobre o porquê que essa é a última chance dessa geração. Bom, eu vou falar as idades dos jogadores para vocês e vocês vão ver o porquê. De Bruyne vai estar com 31 anos na Copa, Lukaku com 29, Eden Hazard 31, Torgan Hazard 29, Meunier, muito importante, 31, o zagueiro Alderweireld 33, também, e os outros dois zagueiros, Denayer e Vertonghen, 27 e 35 respectivamente, Carrasco com 29 e Witsel, uma das fundações desse meio campo, 33 anos. Não que uma próxima geração não possa ganhar algo no futuro, mas a geração de ouro, essa que está claramente envelhecendo, chegando em idade avançada, vive em seus últimos suspiros, tem apenas uma Copa para conseguir este objetivo tão sonhado. Em 2014, chegar nas quartas de final sem jogar um grande futebol, mas como eram jogadores muito jovens, a gente deu o benefício da dúvida. Na Euro de 2016, começou-se um certo ceticismo com a derrota para o país de Gales. A única campanha que não recebeu muitas críticas foi em 2018, eliminados nas semifinais contra os campeões, jogando de igual para igual. O novo treinador deu um novo fôlego para aquela seleção. Mas depois dessa Copa, a Bélgica vem em uma descendente. Mesmo fazendo ótimas campanhas eliminatórias em jogos em formato de liga, como os grupos da Nations, que também se encaixam nesse sentido, em momentos decisivos a Bélgica vem de 2 vexames para Suíça e França. O último pela circunstância do jogo e uma precoce eliminação na Euro, apesar de ter sido pela campeã Itália. Os jogadores belgas estão em seu último ciclo de Copa do Mundo no auge. Resta a eles e o técnico Roberto Martínez descobrirem uma forma de vencer. Em novembro, a geração de ouro pode fazer história e vencer o seu primeiro título ou apenas ser mais uma nota de rodapé nos livros de história do futebol, apenas citando o grande talento, mas não títulos.